Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um teminha que me veio na cabeça, que é sobre a rede do ódio, né? Rede social, essas coisas de notícias estranhas, coisas que, entre aspas, pelo menos pra mim, quando raramente eu pego o celular, assim, pra dar uma olhadinha no que tá acontecendo lá fora, a gente fica de cabelo em pé, né? Porque notícias descabidas, notícias estranhas, notícias que a gente nunca pensou que fosse ver, um sensacionalismo, uma coisa esquisita, né? E aí a gente fica meio se sentindo por conta de ser o formador de opinião, o nosso próprio formador de opinião. A gente mais ou menos tenta fazer a nossa teoria, aquilo que faça um leve sentido para a gente continuar seguindo, né? Às vezes você vê páginas de notícia, na mesma página, né, de notícia, tem uma coisa afirmando que vai acontecer uma coisa e logo embaixo uma coisa negando que aquilo nunca vai acontecer. E isso é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, aos meus 44, 45 anos, que eu poderia estar lidando com esse tipo de situação. Porque para mim sempre a parte jornalística, de reportagem, etc., sempre foi um mundo muito em cima do muro. Certas notícias, transição planetária, ETs, etc., a gente sabia que nunca ia encontrar nesses meios, porém existia sempre um compromisso de informar as pessoas, né, de uma forma coerente, até meio tradicional demais, meio coxinha, meio superficial, porém existia um padrão nisso, né, e hoje em dia a gente vê que não está mais, né, eu não sei se de repente essa transição planetária, tudo que a gente está passando em questão de estresse, etc., mexe com a cabeça do humano, em todos os humanos, e esses humanos também são jornalistas, e às vezes se a pessoa está ou não está num bom momento da vida, ela tende a ter uma percepção de um determinado assunto que seja indo para a rede do ódio ou para ir pela rede do, sei lá, do sensacionalismo e do místico, vai saber, entendeu? O problema é que todas essas notícias rolando ao mesmo tempo, tá uma incoerência danada, né? E ontem eu estava meio que brincando lá de dar uma olhadinha no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Então eu me deparei com uma pessoa que, entre aspas, né, não tenho muito contato, mas acompanhava de longe, assim, uma pessoa da luz, assim, falando coisas neutras, coisas legais. Aquele tipo de personalidade, né, que te cativa, porque de alguma forma escolheu a natureza, viver na calma do campo, tal. Então você adiciona o que você fala, legal, né? E de repente, cara, a pessoa colocou uma postagem, meu, super rede do ódio, entendeu? E super cheia de coisas que não fazem sentido. Então, isso não desmerece, entendeu? A pessoa de forma alguma, muito pelo contrário, só me dá material para pensar o quanto, né, que nós, trabalhadores da luz, estamos suscetíveis a ficar doido, entendeu? Porque realmente é complicado. O que eu percebo é que as mentes mais brilhantes, mais investigativas, mais índigos, sabe? Os formadores de opinião, aqueles que são preparados para estar aqui e ir para uma guerra, enfrentar em cima de sua verdade, da verdade coletiva, aquilo que lhe faz sentido. Eles têm muita energia, né? E eu percebo que são essas pessoas as primeiras a enlouquecer. Eu, dentro da minha teoria um pouco mística, um pouco maluca, eu fico vendo que as pessoas mais que estão na rede do ódio, as que estão mais desequilibradas, são as pessoas que passam mais tempo no celular, entendeu? O que é engraçado, as pessoas que ficam em WhatsApp direto, participando de grupos, participando de grupo da família, do bairro e não sei o que lá, não sei o que lá, são as pessoas que são mais suscetíveis a isso, entendeu? E num ponto de vista meu próprio, pessoal, minha opinião, me parece que existe uma certa chipagem do lado escuro da força, né? Tipo assim, em cima dessas pessoas, porque parece que elas têm uma parte da mente lavada e uma parte, sei lá, elas perdem um pouquinho a coerência, eu não sei. São aquelas pessoas que há um tempo atrás falavam com certeza um determinado assunto, que tal, e é isso. E de repente, do nada, elas acordam falando que nunca falaram aquilo, isso não existe, e agora elas falam outra coisa. E isso é um pouco, para mim, assustador, né? Por causa daquele negócio, não sei, de uma sensação de um
certo receio de haver uma histeria coletiva, onde pessoas de bem, pessoas comuns, entendeu? Estariam aí completamente loucas, querendo provocar o caos, né? Como se na cabeça deles aquilo é real, né? Para eles faz sentido, eles querem sair por aí, fazer suas manifestações. Acho que são pessoas que de repente têm um medo dentro de si e de repente nessa rede do ódio eles sentem força, eles não sentem o medo, né? Eles sentem um empoderamento e aquilo faz com que eles vibrem aquela frequência e tal, e de repente eles não estão questionando que isso pode ser uma forma de manipulação do próprio sistema, né, em cima dos trabalhadores da luz, usando essa força, né, essa vontade que eles têm de fazer o bem, de mudar as coisas, para o benefício de confundi-los e fazer com que eles densifiquem e se percam, né? É uma coisa engraçada, porque aí vem o ego apitando a rodo super alto, coisas que eles são os donos da verdade e eles são capazes de passar por cima de qualquer um para manter as suas verdades em alerta, porque eles não querem voltar a sentir aquele medo, aquela limitação, né? O que é completamente diferente do que eu sinto, entendeu? Eu acho que o medo, ele é um sentimento que ele deve existir em escala muito pequena, porque o medo, ele é uma ferramenta positiva para a sobrevivência da espécie, né? Vamos supor, se a gente não tivesse medo de nada, a gente ia lá, via uma cobra coral, ia dar um beijo na boca dela e morria, entendeu? Então o medo, ele serve para te dar um certo breques, né? Um certo limite, entendeu? Razoável para que você possa viver aqui embaixo sem se machucar e permanecer aí na sua missão. Porém, o excesso do medo, como tudo que é excessivo, é tóxico e ruim, ele acaba enlouquecendo o ser humano, entendeu? É aquele negócio das psicoses, eu não sei, acredito que na psicologia deve ter vários nomes para isso, entendeu? Mas o que assusta é que realmente existe um padrão dessas pessoas falarem que nunca falaram aquilo, nunca fizeram aquilo, parece que lembranças, eles perdem lembranças, não, isso nunca aconteceu, isso eu não me lembro, eu nunca fiz isso, e eles falam com uma propriedade que, pelo menos para mim, né, que tem uma leve leseira de memória, eu fico, gente, será que eu sonhei? Será que isso não aconteceu? Mas aí eu fico calminha e falo, não, vem cá. Aconteceu assim que eu lembro, entendeu? Sabe? Então são aquelas coisas, né? No meio de tudo isso é estar aqui, né? Meio que afastada, né? No campo, na natureza, as plantas são ótimas. As plantas, elas são o que são, elas não falam, elas não têm drama, e elas não mentem, elas não ficam confusas. Muito pelo contrário, elas dão flores, elas dão oxigênio, elas fazem fotossíntese, elas dão proteínas, elas dão paz, elas reciclam energia, são ótimas, né? Os animais também são fofos, entendeu? O problema ultimamente nessa transição planetária está sendo o bendito do humano, né? Que com sua rede de ódio, suas confusões internas de sentimentos, está passando por cima das próprias pessoas da sua espécie, das próprias pessoas da sua família, dos seus amigos, de tudo, simplesmente por querer estar certo, por não querer mais sentir o medo, né? As pessoas têm um medo de sentir medo, que é um barato, né? Digamos, né? Eu já passei por muitas situações na minha vida, desde financeiras, de amizades, colapsos, separações, divórcios, entendeu? Coisas assim, que eu estive com a boca no chão e eu não sabia o que fazer. E aquilo é um sentimento limitante, horrível, onde você não consegue respirar. Ou mesmo aquele momento da perda de alguém muito querido da sua família, que parece que nunca mais a vida vai ser a mesma e dá uma sensação horrível que vai rasgando, rasgando, rasgando e você começa a se perder. É esse sentimento que eu acho que nós, os seres humanos maduros, né, adultos, a gente tem que passar por eles com a intensidade que tem que ser passada, mas a gente tem que entender que sempre existe um amanhã, que sempre existe uma harmonização, que nem hoje que eu estou aqui, né? Eu tenho certeza que tudo aquilo que eu passei, que não foi positivo, que na época foi um tsunami na minha vida, me trouxe ferramentas, agradecimentos, harmonizações, e eu entendo que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, e essa é a minha força simples, neutra, de não sentir medo, porque eu confio no Criador, eu confio no universo, eu confio nessa energia, a energia que me manifesta eu estar aqui embaixo, eu confio nesse projeto, entendeu? Embora nesses últimos tempos
eu perceba que nada mais está fazendo muita coerência para mim, porém eu confio que isso é uma transição, né? O nome é transição planetária, né? Não é uma coisa do dia para a noite, pá, todo mundo é luz, todo mundo é coletivo, olha que legal as energias. Não existe isso, entendeu? A gente sabia que a gente ia passar por tempos bem difíceis, né? E para passar por isso, somente a calma, o equilíbrio, permitir com que você se desequilibre também, permitir com que você perca a calma, seja honesto com você mesmo, trabalhe os seus aspectos positivos, negativos, faça muita meditação, esteja feliz com você mesmo, porque ao meu ver, aqui embaixo, nesse momento agora, né, de transição, o coletivo ele está entrando, porém a gente ainda está nessa parte do individualismo, onde a gente tem que trabalhar muito, né, os nossos aspectos internos para estar top, entendeu? Pra gente inserir no coletivo. Porque assim, o coletivo, a gente tem até aquele negócio de você ler a mente das pessoas, ler tudo, porque você não esconde nada, você é um livro aberto e automaticamente quando você está em uma outra pessoa nessa mesma frequência, que tem esse mesmo livro aberto, não há necessidade de falar, você simplesmente vibra e a energia circula, é uma coisa incrível, é uma coisa mágica, né? Então vim fazer esse videozinho aqui, gente, para tomar cuidado, todo mundo, questionar quem sou eu aqui para dizer se fulano é o melhor, se fulano é o pior, se isso, se aquilo. Eu já escutei muita coisa de amigos meus que eu admiro muito, falando que eu era uma pessoa alienada politicamente, que a meu ponto de vista era egoísta, era pequeno, era tipo burguês, entendeu? Gente, cuidado com as ideologias, vamos respeitar o que cada um pensa de uma forma incrível. O intuito aqui é ser neutro, o intuito é ajudar com que as pessoas não sintam esse medo, com que trabalhem seu interior. Nós também temos que, em primeiro lugar, a gente tem que se manter bem, porque afundar tá muito fácil. E em segundo lugar, a gente se mantendo um certo equilíbrio, entendeu? A gente consegue aí, simplesmente passando por onde a gente está passando, melhorar um pouquinho essa densidade de energia, né? A gente não sabe, né? Até, minha filhotinha, a gente não sabe até quando que isso vai ficar dessa forma, né? Então a gente tem que ter paciência e seguir, né? Bem, gente, gratidão para todo mundo. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal, não lembro porquê, mas é um projeto bacana aí, sei lá, se isso é interessante para alguém, vem aqui dividir esses conhecimentos loucos da minha cabeça. Obrigada.